Bom dia, sexto ano. Vamos fazer a resolução lá na página 44, questão 1. Vou ler o enunciado todo. É assim: um piloto norte-americano chamado Joseph, certo? Conquistou o campeonato de Fórmula Indy em 2017. Ele é um piloto norte-americano, tá? Aí nesse mesmo ano, ele acumulou 642 pontos, tá? 44 a mais que o piloto brasileiro Hélio, tá? Então o Hélio era o seu concorrente na época e ficou em quarto lugar. Então vejam que esse piloto norte-americano, ele fez 642 pontos e fez 44 pontos a mais que o piloto Hélio, certo? Aí ele continua. Qual foi o total de pontos obtido pelo brasileiro de Fórmula Indy em 2017? Ora, se o piloto Joseph ficou em primeiro lugar e ele fez 642 pontos e fez 44 pontos a mais que o piloto Hélio, ele quer saber quantos pontos acumulou o Hélio. Tá fácil, né? O que você vai fazer? Uma operação de diferença. Você vai pegar os 642 pontos, que foi a quantidade de pontos acumulados pelo piloto Joseph, tá certo? E como ele fez 44 pontos a mais que o Hélio, para me saber quanto fez o Hélio, basta eu fazer a diferença da quantidade de pontos que o Joseph fez menos os 44 pontos a mais que ele fez que o piloto Hélio, tá certo? Então aqui, ó, como é que eu faço essa diferença? Obviamente, quando você for fazer uma diferença, você que tem aqui algumas componentes. Você tem o minuendo, subtraindo e a diferença, não é isso? Mas para que eu possa fazer essa diferença, você primeiro vai aqui observar aqui, ó, essa primeira ordem. Observe que na primeira ordem eu não posso de 2 subtrair 4. Então o que é que eu faço? Eu vou tirar uma dezena daqui. Quando eu tiro uma dezena daqui, então aqui vai ficar o quê? A dezena, com mais duas unidades, vai ficar 12. Aí 12 eu vou subtrair de 4 agora, certo? Então, olha só, 12 menos 4 é igual a quanto? Vai ser igual a 8, certo? Por quê? Porque o processo inverso, se eu somar o termo que tem aqui, ó, na diferença, mais o subtraindo, eu vou obter o minuendo. Porque se eu somar o 8 mais 4, vai ser numericamente o A12. Como eu tirei uma dezena daqui, então aqui ficou apenas 3 dezenas. Aí você olha aqui para a segunda ordem, tá? Que corresponde às dezenas. Eu não posso, de 3 dezenas, subtrair 4 dezenas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar uma dezena daqui, uma centena, né? Dessa centena aqui, ó, certo? Eu vou tirar uma centena desses 6. Se eu tirar uma centena daqui, ó, aqui vai ficar apenas o quê? 5. E aqui vai ficar quanto? 130. Na realidade é isso que fica. Mas para facilitar, a gente vai subtrair apenas o primeiro termo, ó. Esses dois primeiros. 13 subtraído de 4, tá? 13 subtraído de 4 vai ser igual a 9, tá certo? Então entendam, não fica 13, fica na realidade é 130, né? Que eu tirei uma centena mais 30. Então 130 menos 40 é igual a 90, tá? Porque aqui é o que? Dezena, certo? Lá ficou 5 centenas, não é isso? Pronto. Portanto, ó, o Hélio, que foi aquele piloto que ficou em quarto lugar, ele fez um total equivalente a 598 pontos. Tá certo? Vamos agora fazer a resolução da questão 2. Eu vou ler aqui também o enunciado da questão 2. Tá? A questão 2 diz assim: se em uma subtração aumentarmos o minuendo em 20 unidades e diminuirmos o subtraindo em 15 unidades, em quanto aumentará a diferença? Então vamos raciocinar comigo, ó. Eu tenho aqui, ó, só para lembrar, tenho minuendo, vou representar por essa letra M, menos o subtraendo, sempre vai ser igual a diferença. Para mim não escrever minuendo, subtraendo, diferença, a gente vai estabelecer, ó, como nomenclatura, que o M é o minuendo, o S é o subtraendo e o D é a diferença, certo? É o resultado dessa subtração aqui, tá certo? Pronto. Aí o que é que ele diz? Se em uma subtração, então vejam que ele não está dizendo que subtração é. Então a gente pode atribuir arbitrariamente valor para M, para S e para D, tá? E fazer o que ele quer. Fica mais fácil o raciocínio. Por exemplo, vamos supor que esse M seja igual a 50,
tá certo? Vamos supor que aqui, ó, esse subtraindo seja igual a 25, vou colocar bem aqui, ó, 25, tá? E vamos supor que essa diferença vai ser igual a quanto? Ora, 50 menos 25 vai ser igual a 25, tá? Estou subtraindo 50 da sua metade, tá certo? Então vamos fazer o que ele pede. O que é que ele diz, ó? Se em uma subtração aumentarmos o minuendo em 20 unidades. Então aqui, ó, onde é que fica o minuendo? Esse primeiro, tá aqui, ó, estou comparando aqui, ó, o minuendo é o primeiro. Então ele diz assim, se aumentarmos aqui, ó, 20 unidades, tá certo? E diminuirmos o subtraindo, que é esse segundo termo aqui, ó, da subtração, se a gente diminuir em 15 unidades, ele quer saber em quanto vai aumentar a minha diferença. Então, quero saber quanto vai aumentar essa diferença aqui. Vamos raciocinar, pessoal. Vamos estabelecer o que ele pediu. No minuendo, a gente vai somar com 20 unidades. Então, vai dar quanto? 70 unidades. Se aqui desse subtraindo, ó, eu tirar 15, vai me restar apenas 10. Confere? Tá certo? Se eu fizer a diferença aqui, ó, 70 subtraído de 10 é igual a 60. O que é que ele quer saber? Ele quer saber em quanto vai aumentar esse minuendo. Ó, de 25 para 60. Em quanto vai aumentar? É só fazer a diferença. Ó. 60 menos 25. Ó. Mesma história. Eu não posso de 0 subtrair 5. Aqui, ó, nessa primeira ordem, corresponde às unidades. Então, eu vou tirar uma dezena daqui. Só vai ficar 5 e aqui vai ficar 10. Tá certo? 10 subtraído de 5 é igual a 5. E aqui vai ficar 5 dezenas, subtraído de 2 é apenas 3, ó. Então, se a gente arbitrariamente atribuir valores aqui, ó, para o minuendo, para o subtraindo e para a diferença, você vai fazer o que ele pede, quer dizer, adiciona 20 unidades, né, no minuendo, subtrai 15 do subtraindo, vai ter um resultado e você vê qual é a diferença, né, de um valor para outro. E essa diferença obtida foi quanto? Igual a 35. Tá certo?